Boa noite, meus queridos amigos da segunda-feira do nosso Evangelho. Que alegria nós estarmos mais uma vez reunidos nesse momento. Hoje, dia 22 de fevereiro. Boa noite aí para todos que vão entrando. Ainda não apareceu nenhum nominho, mas eu já estou vendo os olhinhos ali, a numeração. Gente, eu que vou ler hoje para vocês, né, para nós todos, uma mensagem que a Sheila, há 15 dias atrás, também falou uma numeração. A semana passada eu li da Doris, que as duas colocaram rapidinho, e essa semana, então, é a opção, né, o número 98 que a Sheila colocou, tá bom? Então, para nós harmonizarmos e prepararmos aqui o nosso pensamento, nosso ambiente, e para que a Andréia logo em seguida faça o Evangelho, nós vamos ler. Deus não criou o fraco, covarde e temeroso. Deus o concebeu com poder suficiente a vencer quaisquer lutas e dificuldades. Mas é o espírito de temor que diminui a nossa força. Visualize-se forte durante as tempestades, porque essa é a sua natureza. E saiba que a tempestade vai passar, porque somente o bem é eterno. O mal tem existência passageira, porque ele não procede de Deus. O mal existe apenas na mente do homem, e, portanto, acreditar no mal, o homem acaba se envolvendo com ele. Quando fecharmos as portas para o mal em nossas mentes e em nossas atitudes, o mal desaparece como uma bolha de sabão. Essa mensagem está no livro Cura e Libertação. Gente, vamos então, né? Já, boa noite, Dri, Valéria, Nadélia, Doris, Maria, a Isa, a Dulce, todos vocês que aqui já estão. Vamos vibrando pela Andréia, vamos pedindo para a nossa água ser fluidificada e os nomes, né? Daquelas pessoas que nos são caras, que estão tão necessitadas. Pode ir colocando o nominho que no final tem a nossa vibração. Vamos então, Andréia, com o Evangelho? Vamos. Boa noite, queridos companheiros. A vida tem os seus pós e contras, a vida tem seu antagonismo. Quando muitos lutam para viver, outros tiram a vida. É assim que a gente vê que a vida acontece. Então é assim que a gente vai começar nosso Evangelho de hoje. Atormentado pelas dores da angina, pela falta de ar de sucessivas pneumonia, o Chico continuou a trabalhar sem descanso, até o fim da vida, aos 92 anos, quase sem queixas. De vez em quando, em raros momentos compartilhados apenas com os mais íntimos, ele se permitia desabafos discretos. Ele falava assim: sinto como se eu fosse arrastado. Em meio às doenças, críticas e ataques, porque até atentados ele sofreu, Chico exercitou ao máximo o sentido da aceitação. Encarava o sofrimento como bênção, caminho mais curto para a evolução pessoal. Ele chamava cada doença de enfermeira e via determinados adversários como aliados, valiosos no seu processo de aprendizado. Mas, mesmo assim, de vez em quando, como bom ser humano, fraquejava. Neste momento, Chico se recorria à lembrança de uma história que ele gostava de contar para os amigos mais íntimos que sentavam à mesa da sua cozinha. Um episódio que era atribuído a Teresa d'Ávila. Linda, rica e poderosa na Espanha do século XVI. A filha de Dom Alonso de Sanches e Cepeda trocou as joias, os vestidos de seda, pela pobreza do convento carmelita da Encarnação. E iniciou uma peregrinação pelo país para fundar abrigos dedicados a órfãos
e a viúvas miseráveis. A pé ou montada em uma mula, enfrentou pântanos, montanhas, florestas, né? Castigada por crises de angina, ela também tinha angina, e febre incessante, em jornada quase sempre solitária. Numa dessas maratonas, né? Ela tentava atravessar um rio, quando um temporal desabou e a correnteza a engoliu. Já estava prestes a se afogar, já sem esperanças de se salvar, quando foi resgatada no último segundo por Jesus. Após agradecer comovida, ouviu as palavras de Jesus. Estás vendo, Teresa? É assim, em meio aos perigos da estrada, que eu trato os meus discípulos e os meus amigos mais leais. Teresa não resistiu e apelou para o senso de humor. Compreendo, Senhor. É por isso que tendes tão poucos, né? Poucos amigos. Chico se divertia com essa história, se consolava e dizia: já não somos tão poucos, graças a Deus. Esse é o Chico, que sempre conseguia fazer da dor algo a mais, né? Ele contava uma história também que tinha uma senhora que chegou para ele e disse que a vida dela estava por um fio, que ela não podia mais trabalhar na doutrina espírita. Uma senhora de pós, que poderia ajudar de uma forma efetiva. E ela disse que o médico disse que ela não aguentaria. E aí o Chico falou, então vamos trabalhar sim, minha amiga, porque trabalho engrossa o fio. E realmente essa senhora conseguiu, com o trabalho, ainda viver vários anos ali, dedicados ao bem do próximo. Quando nós pedimos a Deus saúde, nós precisamos perguntar para nós mesmos, para que eu quero saúde, né? Eu quero saúde para continuar uma tarefa, né? O que é de tão grandioso que eu preciso ter saúde? Ou eu consigo fazer as coisas sem saúde também? A gente precisa perguntar isso. Claro que é difícil a gente perder a saúde física, porque tudo fica mais difícil. Mas aí eu lembro de Jerônimo Mendonça, o espírito já hoje, o gigante deitado, que tinha artrite reumatoide pelo corpo todo e que fazia palestras numa cama. Os amigos levantavam a cama e ele fazia as palestras. Então, Jerônimo é aí um exemplo para todos nós de que as dificuldades eram mais caminhos para ele do que descaminhos. Hoje eu fiquei procurando alguma coisa diferente para nós podermos conversar e a gente vai aos livros antigos, né? E esse é um livro muito antigo. Ele é novo, tá? Porque eu comprei um novo, mas eu lembro da minha infância, Alvorada Cristã, pelo espírito Neio Lúcio, psicografado pelo Chico. Um livro que me lembra a infância, o meu primeiro contato com a doutrina dos espíritos, com tudo que se descortinava ao meu redor, na imortalidade da alma, na comunicabilidade com os espíritos, tudo que eu imaginava estava ali, né? Se colocando à minha frente. E eu acho que hoje a minha caminhada se dá a ter conhecido isso tão jovenzinha, né? E poder continuar segurando na mão dos espíritos superiores, dos espíritos que são responsáveis pela nossa encarnação ou pelos trabalhos que a gente quer executar. É claro que todos nós escorregamos. O Chico escorregava de vez em quando, eu escorrego de vez em sempre. Mas nós sabemos também da nossa capacidade de nos reerguermos todos os dias. E isso a gente tem. E hoje eu disse a uma amiga muito querida que se ela estivesse sem pernas e sem braços para se reerguer, que eu me emprestava os meus, né? E os meus órgãos que estão mais sadios, para que o dela voltasse a funcionar melhor. Então, esse evangelho hoje é para ela, para Renata, para que todos nós juntas, orando, nós podemos encher o bojo dela de energia vital para que ela continue a sua caminhada. Mas também não posso deixar de falar da nossa prece também para um jovem, mas não tão jovem, mas 40 e poucos anos eu acho jovem, que volta à pátria espiritual
pela maneira mais difícil, né? Que é a maneira quando a gente encerra a vida da gente pela gente mesmo. Então, fica aí o meu convite para a vibração para o Rogério também. Mas aí nós vamos contar uma historinha do livro, né, da Alvorada Cristã. E se você tem criança em casa, ou mesmo se você não tem, adquira o livro, né? Às vezes tem até em PDF, gente. Adquira o livro, faça boas leituras, boas reflexões. Nesse tempo que nós estamos tão cheios de televisão, de notícias, nós estamos ainda temerosos, então vamos fazer leituras boas. Então existia uma senhora chamada Zezélia, que era uma mendiga, que pedia esmolas há muitos anos. Ela não era tão doente, assim, que ela não pudesse trabalhar. Mas ela não se animava, sabe? Ela não queria trabalhar, não. Uma esmola, pelo amor de Deus, aclamava o dia inteiro. De vez em quando, pessoas amigas falavam assim, Zezélia, você não quer plantar algum milho? Não posso, ela respondia. Zezélia, quem sabe você poderia beneficiar alguns quilos de café? Quem sou eu, meu filho? Não tenho forças. Não desejaria lavar roupa e ganhar algum dinheiro? Né? Falava algumas senhoras bondosas. Nem pensar, não aguento. Zezélia, vamos vender flores, convidaram algumas jovens. Não posso andar. E o bordado, Zezélia? Você tem as mãos livres, a agulha é uma boa companheira. Quem sabe poderá nos ajudar? Aí, e mesmo assim você receberá recompensa e remuneração. Não tenho os dedos seguros, não posso, minha senhora. E assim Zezélia vivia prostrada, sem ânimo, sem alegria. Afirmava sentir dores por toda a parte do corpo, dava notícias da tosse, da tonteira, do resfriado, né? Mas raramente queria fazer alguma coisa. Além das lamentações contínuas, clamava que não bebia café por falta de açúcar, que não almoçara por não dispor de alimentação. Então, nada estava bom na vida da Zezélia. Inclusive, ela também não aceitava os trabalhos pequenos que as pessoas ofereciam. Tanto pediu, chorou, implorou, reclamou, que um dia foi encontrada morta, ali na via pública. Bom, o corpo foi enterrado, né? Todos os vizinhos julgaram que aquela alma fosse diretamente para o céu, mas não foi bem assim. Ela acordou no meio de um campo escuro e muito frio. Achava-se sem ninguém e gritou aflita pelo socorro de Deus. Depois de muito tempo, um anjo apareceu e disse-lhe bondoso: Zezélia, o que você deseja? Ah, observou muito vaidosa. Já sou conhecida na casa celestial há muito tempo, ele disse. A velha começou a chorar e rogou em pranto. Tenho sofrido muito, quero um amparo do alto. Mas ouça, esclareceu o mensageiro. O auxílio divino é para quem trabalha. Olha aí o que o Chico estava dizendo, né? Quem não planta, nada tem a colher. Você não cavou a terra, não cuidou das plantas, não ajudou os animais, não fiou o algodão, não teceu fios, não costurou o pano, não amparou crianças, não fez pão, não lavou roupa, não varreu a casa, não cuidou de flores, não tratou nem mesmo de sua saúde e de seu corpo. Como pode pretender receber as bênçãos de cima? Ela olhou então e percebeu que nada podia fazer, porque ela era uma mendiga. O anjo ainda disse para ela: Não, Zezélia, você não era mendiga, você foi simplesmente preguiçosa. Quando aprender a trabalhar, chame por nós e o socorro celeste virá. Cerrou-se-lhe os olhos e o horizonte de luz, e as escuras, Zezélia voltou para a terra, a fim de renovar-se. Ou seja, aquele conta que depois ela reencarna de novo, reencarna novamente. Então tá aí. Não podemos trabalhar. Às vezes nós ficamos procurando que tipo de trabalho nós queremos fazer. Trabalhos grandes, médium de psicografia, médium de efeitos físicos, né? E assim por diante. Quando na realidade é cuidar da planta, cuidar da casa, cuidar das crianças, dar um amparo, fazer um telefonema, mandar um WhatsApp para alguém. Isso vai fazer a diferença na nossa vida. Quando nós nos doamos para o outro, nós nos tornamos pessoas melhores para nós e para o outro também. Interessante Chico falar também que ele aprendia muito com aquele que não
tinha muito carinho com ele, né? Porque daí ele sabia que aquele estava vendo ele ali despido. E isso é uma verdade. Porque muitas vezes quem gosta muito da gente não acaba falando as nossas, apontando algumas coisas que a gente poderia melhorar. Mas quem não gosta, quem tem um certo ranço, já aponta e fala, olha, isso aqui você está vendo? Olha como você é egoísta, como você faz de uma forma que ninguém gosta, e assim por diante. Então, gente, nós precisamos arregaçar as mangas, mesmo que nós estamos em casa, sem poder fazer alguma coisa. Quando eu tenho prestado atenção, e sei que isso acontece também, que nós temos, às vezes, ficado mais irritados por conta de que as coisas estão indo devagar, a vacinação, por exemplo, né? Meu Deus, as UTIs lotadas, como é que nós vamos fazer? Aquela preocupação que eu, Andréia, tenho. Às vezes as outras pessoas pensam diferente, mas eu tenho. Mas eu tenho procurado também fazer boas leituras, ver se eu consigo manter bons pensamentos, para que essas preocupações se dissipem e que eu consiga ser mais útil do que mais um peso para a própria espiritualidade. Vai falar assim, puxa, eu queria ajuda, ela está me dando um peso do que ela está preocupada. Então, vale aí a gente não ser Zezélia, né? Porque a Zezélia perdeu grandes oportunidades. Tudo que foi oferecido a ela, ela poderia ter pego e assim ter construído e ter se sentido também útil no trabalho do bem. Não tem como você não se sentir útil quando você está trabalhando em prol de alguma coisa. Se você vai limpar uma casa e começa a limpar, e você passa por um outro cômodo e vê aquele que acabou limpinho, cheiroso, arrumado, você fica feliz. E a Zezélia nem isso não tinha, porque ela não aceitava, ela achava mais fácil dizer que ela era imprestável. E o Chico, com toda a dificuldade física, fez todo o trabalho que nós sabemos que ele fez, e se doou, e se doou, e se doou. E às vezes nós, com saúde mesmo, não nos doamos o suficiente. Então nós precisamos juntar forças para que a gente consiga sair desse marasmo que muitas vezes nós nos colocamos. Chico falava que uma hora ociosa do nosso dia é coisa perdida, é como se a gente fizesse ligação mesmo com os espíritos trevosos, vamos colocar assim, porque a gente sabe que o mal existe. Apesar da gente querer, eu principalmente, às vezes falo assim, não, mas vai dar tudo certo, mas vai dar tudo certo, mas a gente sabe que o mal existe e que ele é astuto e inteligente e que ele vem em cima mesmo, que a gente precisa segurar na mão de Deus e ir. Eu percebo também que quando nós estamos vivendo momentos de muita parte material, ganhando dinheiro, qualquer coisa nesse sentido, nós nos afastamos dos nossos ideais mais íntimos, do nosso crescimento, da nossa busca pela perfeição, da nossa melhora íntima. Então, vamos ficar atentos para o orar e vigiar, porque às vezes você fica na tribulação do dia, do trabalho, do ganho do sustento, da compra, daquilo, e você acaba se esquecendo da verdadeira vida, que é a espiritual. Ontem eu ouvi o Isaías fazendo uma palestra com o Jamil, e que saudade daqueles momentos onde estar com Jesus é a melhor opção. E que a gente possa, então, buscar momentos assim, através das músicas, através da prece e através também da nossa interiorização, dentro de casa, no trabalho ou com aquele que nós possamos nos encontrar na rua. Então, não esquecendo que da nossa vibração para a Renata, nossa amiga querida, e para o Rogério, esse moço que volta repentinamente para a casa espiritual. Fiquem bem, vai acabar fevereiro, que é meu mês, que judiação, eu amo fevereiro, mas nós vamos nos encontrar no dia 1º de março, segunda que vem, com certeza, melhores do que hoje e mais fortalecidos. Peçam ajuda aos amigos do bem, que eles possam abrir os caminhos e você tenha olhos de ver para caminhar. Beijo, até segunda que vem.
Nós vamos, então, né, agradecendo a Andréia por encerrar esse evangelho, para ter trazido, né, essa história, muito conhecido da evangelização. Eu lembro que a gente contava como evangelizador, contava aqui na evangelização para as crianças, para eles terem o trabalho, né, ter em mente como é importante o trabalho, ajudar o próximo. Enfim, a gente destrinchava o assunto aí contando a história da Zezélia. Muito legal, fazia tempo que eu não escutava, viu, Andréia? Essa daí é antiga, bem antiguinha. Gente, eu compartilhei aqui para vocês a nossa página do YouTube. Nós não estamos conseguindo fazer simultâneo, então eu coloquei para vocês entrarem, clica nesse link aqui, é só copiar, vai lá, se inscreve na nossa página. Você pode estar repassando esse momento que nós temos aqui para outras pessoas. Às vezes vem aquela intuição, né? Ai, deixa eu passar para aquela amiga, para aquele amigo, essa história que eu ouvi, eu gostei. Então, é só clicar, os outros evangelhos desse ano estão lá, porque quando eu termino, eu faço o link, crio, né? Vou lá na página do YouTube e coloco. Então, gente, vamos nos ajudar também a divulgar esse momento. Tá joia? Vamos fazer a nossa prece para encerrar. Vamos procurar agora ficar confortavelmente onde estivermos, na nossa casa, no nosso sofá. Pode ser na cozinha, pode ser na nossa cama. Para um pouquinho aquilo que você possa estar fazendo. Se acomoda, coloca um copo d'água do teu lado e vamos orar juntos, rogando a Jesus a sua infinita misericórdia, que nos ampare, que nos proteja, e que nós possamos ter uma semana de muitas bênçãos, de muita luz e de muitas provas, porque são elas, no aprendizado que nos traz, faz com que a gente perceba as nossas limitações, aonde ainda nós temos que melhorar. Vamos agradecer pelo dia, pela noite, por este ar que respiramos. É tão importante que os nossos pulmões estejam limpos, o oxigênio, a vida. Tudo isso, Senhor, nós te agradecemos. Pelo pão que nos alimenta, pela água que sacia as nossas sedes. E por esse momento que nós estamos aqui, tão importante para nós, para os desencarnados, aqueles que pensamos, nossos familiares, amigos que antecederam a nossa volta, outros que são trazidos até as nossas casas pela espiritualidade amiga e que estão sendo amparados e socorridos. Nós te rogamos muita luz, muito entendimento para todos nós, Senhor. E também pedimos por Yolanda Matias Barreiros, Reinaldo Alves, Marisa Januzelli, José Carlos, Vânia, Maria Lúcia, Margarida, Ivone, Vera Lúcia, Adécio, Luciane Almeida Luciano, Gabriele Luciano, Renata, citada pela Andréia, Aldice de Souza, que está internada, Rita de Cássia Silva, Cleide Carvalho Alves, e por todos os nomes que são colocados aqui durante a semana, que as pessoas passam,
Pela Adriana, que todo dia pede pelos seus familiares, pelos seus amigos, que estes nomes que já estão aqui no caderno, a espiritualidade sabe, possa amparar a todos. E pelos desencarnados Adécio Simeone, Noêmia e Aldenice, o Rogério, também falado pela Andréia, e pela Jéssica Diniz. E assim, nós encerramos esse momento agradecendo a Deus, agradecendo a todos vocês que participaram, que a gente possa pedir pelas famílias, por todos, pelo planeta que precisa vibrar em sintonia com o mais alto. O nosso planeta está muito necessitado das nossas orações, o povo que habita nele, né? Os espíritos que aqui estão. Estamos muito necessitados de luz e de amparo. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Que Jesus nos ampare. Obrigada, Andréia. Como a Andréia disse, nossa última semana de fevereiro. Mas na próxima segunda nós vamos estar juntos, né? Dia 1º de março, estamos juntas aqui de novo e com vocês. Divulgue esse evangelho. Há uma necessidade muito grande que esse momento seja feito, né, nas nossas casas. Então vamos ajudar, tá bom? Aí quem está precisando. Daqui a pouquinho eu volto com a Ângela, às 20 horas, por esse canal. A Ângela Calegari, né, uma amiga querida, vai estar falando sobre evolução humana, às 20 horas. Então vamos também estar presente aí, colaborando com a palestra, né, da nossa amiga. Um grande beijo, Andréia, até a próxima segunda. Até a próxima.